abro projeção, ele derruba alguns colegas aí. Daí o pessoal tem A que... internet tá muito ruim. A minha até tá indo. Tá indo. Não deu problema ainda. Mas eu falei pro pessoal que essa semana passada não consegui dar aula 2 dias aí. Vamos voltar lá pro Sim. material. Tá? Tá, gente? Então eu coloco numa questão de prova, assim, que é de concurso, eu digo assim, ó. O técnico em radiologia deve otimizar os erros para produzir um maior nível de radiação ao paciente. Tá certa essa afirmação aí, gente? Não entendi, Vini. Ó, vamos lá de novo. O técnico em radiologia deve otimizar os erros para produzir maiores doses de radiação ao teu paciente? Não? Claro que não, né? O que ele acabou de dizer? Que ele está errando bastante, ele tem que errar bastante para produzir doses elevadas no teu paciente. É ao contrário. Ele tem que otimizar de forma a produzir menos radiação no teu paciente, né? Esse é o princípio da Lara. Então vai aparecer muito lá. O princípio da Lara está relacionado à otimização, justificação ou a limitação de dose. Vocês lembram disso? Já falaram, né? E no material está aqui, ó. A Lara. Princípio da otimização, a Lara. Tão baixo quanto razoavelmente execuível. Eu botei aqui, ó, entre parênteses, possível. Você deve sempre fazer um exame com a menor dose possível no teu paciente. Então, uma vez justificado que esse exame deve ser feito com radiação ou com fontes radioativas, ali ele diz, aplica-se o princípio da radioproteção ocupacional. O projeto daí, ó, de instalações que processem ou utilizem materiais radioativos ou fontes radioativas, o planejamento do uso desses materiais ou fontes, bem como a respectiva operação, devem garantir que as exposições às radiações sejam tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. Então, para o técnico, deve ser tão baixa quanto razoavelmente execuível. Quanto mais baixo possível. Para aquela pessoa que está atendendo no escritório do lado, ela tem que estar protegido também. Tá? Então, provavelmente vocês já perceberam que ali no IoT, a sala de raio-x ela está no meio de uns corredores, né? Tem corredor nos 4 lados, assim. Já perceberam? Não Isaías, conheço o iote, professor. não conhece lá embaixo? Então, tu fica num corredor esperando ali. Num lado é corredor, atrás sobe com as escadas e outro lado é um paredão. Então, não tem o escritório do ladinho da sala de raio-x ali. Tá? Então, e mesmo se tivesse, os níveis de radiação que chega nesse pessoal, na secretaria ali e tudo mais, tem que ser muito baixa. A sala de raio-x ela tem que ser blindada. Ela tem que utilizar tijolos, manta, cimento por reboco com níveis de baritado, né? Com nível de chumbo na sua composição, para que a radiação ela seja absorvida pelo material e não deixe passar. Então você não vai ter uma parede de madeira, por exemplo, blindando uma sala raio-x. Vão ser paredes de concreto. Esse concreto não é um concreto normal, ele tem um nível de material pesado aí, com nível atômico elevado, para que essa radiação não escape, não vaze, a gente diz aí, tá? O princípio, então, da otimização é também conhecido como princípio ALARA. As low, as reasonable, archivable. Alguma coisa parecida com isso, tá? Tão baixo quanto razoavelmente execuível, possível. Então, tem que lembrar sempre que falar de otimização. Eu já vi o André pedindo
no trabalho de TCC para aluno lá que falou otimização, e falou um monte sobre otimização e em nenhum momento falou sobre a Lara, que era o princípio Lara em inglês aí, né? E no final o André fez um questionamento assim pro aluno que estava apresentando o TCC. Ele disse assim: você falou sobre os princípios da justificação, otimização e da limitação de dose ali, ó, e eu quero saber em qual desses princípios aí se enquadra a Lara. E adivinha? Ele não sabia. Não sabia. E ele fez uma apresentação com muita propriedade, com muito tema, assim, falando sobre a otimização, mas só que faltou ele linkar essa otimização com o princípio Alara. E foi exatamente onde o André, que eu me lembro, estava avaliando essa banca aí, estava nessa banca aí, e o André pediu. E daí eu sempre chamo a atenção dos alunos que estão indo para o segundo, terceiro, porque se você falar sobre otimização, algumas coisas têm que estar linkadas, que é o princípio Alara, tá, gente? Então, o princípio da otimização, Alara. Justificação, quanto mais baixo ali você usar sempre fazer um exame sem radiação é melhor do que com radiação. Depois de ter justificado que você precisa usar radiação, tanto para o exame ou para o tratamento, você vai para a otimização. Você vai usar a menor dose possível para aquela justificação que você fez. Para justificar que você precisa fazer esse exame com radiação ou material radioativo e você otimiza essa dose de radiação. Tá? Quando fala em princípio da limitação da dose individual, as doses, quantidades de radiações individuais de trabalhadores que utilizam materiais radioativos e de indivíduos do público não deve ceder limites anuais estabelecidos pelo CNEM. Tá? CNEM, Conselho Nacional de Energia Nuclear. É ele que normatiza tudo, gente, que está relacionado hoje no Brasil em relação a níveis de radiação que o paciente e os técnicos recebem. Tá? Como, falei de novo, vou falar de novo. Como que a gente sabe que até esse limite não causa efeitos determinísticos ou até um determinado nível ele é estocástico e não passa a ser determinístico? Alguém lembra o que é a diferença de estocástico ou determinístico? Alguém já falou com vocês ou ainda não? A gente conversa nas próximas aulas aí. No material vai aparecer. Já falaram. Já falaram? Gabi, quer me ajudar? E tu lembra Eu lembro de estocástico? estocástico que tu vai, tipo, durante o ano, durante a tua vida, por exemplo, tu vai recebendo dose, vai estocando, digamos. Uhum. E o determinístico, tu recebe uma dose muito alta, por exemplo, causa câncer, digamos. Tá. Eu não lembro bem desse. O determinístico, ele determina a morte celular, né? O estocástico, ele vai estocando, vai matando. Daqui a pouco, pum, desenvolve alguma coisa por estocástico, a longo prazo, né? Já o Isso. determinístico, você determina a morte, você pode sair de uma sala. Eu sempre brinco, né? É uma brincadeira, mas é sério. Que o teu paciente pode sair morto da sala de raio-x. Por quê? Se você elevar a dose, claro que as máquinas são protegidas para isso, né? Para não fazer isso. Você emitir uma dose muito elevada de radiação no teu paciente e vai chegar ao ponto dele sair morto da sala de raio-x. É muito difícil. Tá? Eu diria, o nível da nossa região aqui, o nível de tecnologia e manutenção, como nós estamos num centro clínico médico muito sofisticado aqui em Passo Fundo, isso não aconteceria aqui, tá? A não ser que fosse proposital, assim, de você querer mesmo matar o teu paciente, mas daí você teria que se esforçar, tá? Sim. É uma coisa assim, tá? Mas excelente a tua colocação, tá? Então, diretrizes básicas de radioproteção lá no CNEM
fala sobre os limites de doses individuais, tá? Quando nós falamos, então, grandezas e unidades radiológicas, nós temos lá exposição, vou fazer uma correção aqui, raio-x ou gama, tá? Exposição, quantidade de radiação absorvida pelo ar ou carga de íons, tá? Transferida para o ar ou ainda pares iônicos produzidos no ar. Então, quando tu fala em exposição, é aquela radiação que está no ar, tá? Tu vai falar em Röntgen ou Röntgen, tá? Esse Röntgen aqui é como a gente lê aqui no Brasil, tá? Röntgen, tá? Tanto faz, tá? Então ele é representado pelo Rzinho ali, tá, gente? Então, quando falar em exposição, a nível de dose absorvida e quantidade de radiação absorvida pelo ar, então nós temos lá ou carga de íons transferida para o ar, ou ainda pares iônicos. Íons que estão no ar e você tem radiação aqui nessa sala, e você dando radiação para um par iônico, para íons, para átomos, nós sabemos que a radiação é energia. E você dando energia para átomos, eles ficam excitados. E eles podem chegar ao nível de ficar ionizados, como a gente já sabe. Lembram do efeito fotoelétrico? No efeito fotoelétrico, nós damos radiação para um determinado material e ele fica carregado. Por que ele fica carregado? Porque desse material emite elétrons, ele perde elétrons, eu arranco elétrons. Então, se a radiação, e nesse caso, quando nós falamos de raios X e gama, eles têm energia suficiente para arrancar elétrons de qualquer material. Então, nós chamamos isso aí de... agora me escapou a palavra. Já me lembro, tá? Então, você vai ter radiação X e gama no nosso meio aqui, e eles estão chegando continuamente nos átomos que compõem esse ar, excitando eles, e quando esses átomos voltam ao estado natural, eles emitem radiação também. E muitas vezes essa radiação está na forma de luz visível ou de radiação ionizante ou não ionizante. Tá? Tem que lembrar das primeiras aulas lá quando fala em radiação ionizante, não ionizante, átomos que ganham ou perdem, que sobem de níveis na estrutura KLMNOPQ. Tá? Então tem que lembrar de tudo isso aí. Tá? Então a exposição é para o ar. Já a dose absorvida, qualquer radiação ionizante e qualquer material. Tá? Quantidade de radiação ou energia por unidade de massa. Tá? Ele fala em Gray. A unidade é adotada oficialmente, mas também antigamente era chamada de rad. Tá? Quando ele fala aqui, ó, quantidade de radiação ou energia por unidade de massa, vocês estão enxergando o quadro aqui, gente? Sim. Aqui, eu vou apagar isso aqui, eu vou botar uma equaçãozinha, eu quero que vocês façam a anotação ali, só um pouquinho. Tá? Ó, quantidade de radiação, energia por unidade de massa. Tá? Então, radiação ou energia por unidade de massa. Energia por massa. Isso aqui é Gray. G. Tá? Energia. Alguém conhece alguma unidade de energia aí? Podem me ajudar? Calor? O quê? Calor? Calor. O que é esse calor? Quem que falou aí? Eu. Eu não estou vendo. Carla? Isso. Carla, calor.
Calor, pode ser caloria. Também. A unidade medida de calor é caloria. Tá, pode ser. Então, ó, caloria por massa. Qual a unidade de massa, gente? É A, né? É o quê? O A. Não, mas não massa atômica. Massa, Ah. essa massa. Não, mas A grama. Grama? grama. Tá, mas nós temos uma unidade padrão que não é grama. É Quilo. quilograma. Então, quando você falar em Gray, tu vai botar assim, ó, o teu paciente recebeu 10 calorias e ele tem 80 quilogramas. Inventei. Estão enxergando 10 por 80 lá? Não. Saiu do... Não tô enxergando. Ó, 10 dividido por 80. Não? Agora sim. Parece. Ó, 10 calorias em 80 quilogramas. Isso aqui vai dar 0,125 caloria por quilograma. O que ele está dizendo? Que ele recebe 125 milicaloria. Posso dizer que é 125 milicaloria? Se tu apertar Eng aqui, ele vai ficar 10 na menos 13. Menos 3 fica mili, né? Então, ele dá 0,125 caloria para 1 quilograma do teu corpo. Para todo o corpo, né? Para cada quilograma, ele dá isso aqui. No final dos 80 quilogramas, você vai receber 10 calorias. Tá? Então, interpretando o que ele acabou de dizer aí, em dose absorvida. Então, a quantidade de radiação ou energia, nós sabemos que a radiação, ela transporta pequenos pacotinhos de energia, tá? Que essa unidade não seria a mais melhor utilizada, mas é uma unidade que a Carla comentou aí, eu quis usar ela. Então, ó, 10 calorias em 80 quilogramas. 10 calorias é muito pouco, tá, gente? Tá? Mas é um exemplo. Dividindo 10 por 80, então tu disse assim, ó, que o teu corpo todo recebeu, que tem 80 quilogramas, recebeu 10 calorias. Então, cada quilograminha do teu corpo recebeu 0,125. E quanto mais massa tu tiver para a mesma energia, menos energia você vai receber para cada quilograma. Concordam comigo? Se eu tiver 100 quilogramas aqui, 10 dividido por 100 vai dar um número menor ainda. Se eu tiver 200, 10 dividido por 200, menor ainda. Então, quanto mais massa você tiver para a mesma dose absorvida, você percebe que parece não, ela se distribui essa energia mais naquela massa ali, tá, gente? Mas, claro, quando você trabalha com dose absorvida também, você direciona essa tua radiação para uma determinada parte do teu paciente. Então, o teu paciente todo tem 80 quilogramas. Mas esses 10 calorias não foram para o corpo todo. Foi só para o braço, que tem 2 quilos. Então, tu vai fazer 10 calorias por 2 quilos. Então, você vai receber 5 calorias por quilogramas. Já é muito maior do que isso aqui. Tá? Então, é só para nós brincar com as unidades ali, falar um pouquinho sobre Gray, tá, gente? Então, você recebeu aqui, ó, 0,125 caloria por quilograma, que é 0,125 Gray. Ou você pode escrever 125 miligray. Tanto uma unidade quanto a outra, todas elas sempre, ou na maioria das vezes, aparecem aí em mili alguma coisa. Porque as doses, gente, deixa eu só ver como que está a tela aqui para mim não sair da janelinha.
Tá? Então, todas as doses que aparecem para vocês aí, normalmente ela vai estar em mili. Mili por quê? Porque nós estamos falando em doses de energia, de radiação ionizante que nós recebemos, que ela é muito baixa, mas esse baixo aí já provoca, como ela é ionizante, alguns efeitos estocásticos e determinísticos no nosso corpo. Tá? Então, só para brincar com essas situações aí. Deixa eu voltar lá. Tá? Então, ó, a exposição, falamos que é do ar, a radiação vai ser emitida ali pelo teu, vai sair do teu cabeçote ali, você vai brincar com a janelinha, vai direcionar ela e aquele ar que está ali na frente vai estar sendo ionizado. Ele vai estar absorvendo a radiação X também. Tá? Mas, claro, como esse ar tem bastante espaço vazio, a maior parte da radiação X vai atravessar esse ar e vai chegar no teu paciente. Tá? A dose absorvida, nós falamos que é a quantidade de radiação, então, de energia por unidade de massa no teu paciente. Tá? Quando nós falamos de um pedaço só do corpo ou do corpo inteiro, daí você tem que pegar as fatias do teu paciente, daquele pedaço que você fez a radiografia, tá? Claro que você não vai usar isso aqui no dia a dia. Provavelmente vocês vão fazer uma tabelinha com o Marcelo, não sei se não já fizeram, de dose absorvida ou equivalente aí que vocês vão emitir num raio-x de tórax, por exemplo. Já fizeram essa tabela, gente? Ainda Fizemos não. no primeiro. Hã? Fizemos no primeiro semestre. Não, a Fizeram no gente fez a tabela, a gente aprendeu a fazer o cálculo. o cálculo de dose, né? Isso. Faz lá os miliampere vezes isso, né? Vezes KV. Tá? Então tá. Então alguma coisa vocês já fizeram, tá? Então aqui nós estamos justificando algumas teorias que já passaram para vocês aí, tá? Então, exposição do ar, dose absorvida pelo corpo todo ou por um pedaço desse corpo. E dose equivalente é absorvida por um órgão, tá? Então, quando a gente fala lá, dose absorvida, tu fala do corpo ou de um pedaço. Mas quando tu fala em equivalente mesmo, é aquela parte do corpo que está recebendo toda essa radiação, tá? Então, ó, dose absorvida por um órgão do corpo humano, levando em consideração os efeitos biológicos produzidos. Que efeito biológico esse cara pode fazer? Então, olha só, gente. Primeiro, a radiação vai chegar no teu corpo, vai ionizar os átomos do que forma o teu corpo, a matéria do teu corpo. Vai ionizar. Depois de ionizar, ele vai produzir efeitos. Ionização é um efeito físico. Depois de ionizar, ele vai produzir um efeito químico. Tá? E daí ele vai modificar a estrutura química daquela parte do teu corpo, e a gente diz que ele produziu aquilo que eu sempre digo desde as primeiras aulas, radicais livres. E esses radicais livres produzem novos elementos no teu organismo. E aí entram os efeitos biológicos. Você tem a tua biologia, aquilo que você nasceu para ser, já não é mais. Pelo menos naquele órgão que teve uma dose equivalente absorvida aí. Tá? Só repete um pouquinho ali. Tá. Que os radicais livres produzem no corpo, o que mesmo? Tá, vamos lá. Radicais livres produzem novos organismos, né, Gabi? Isso aí. Isso. Produzem Obrigada. novos organismos, novas substâncias que podem formar. Eu brinco assim, ó. Forma um novo órgão que você não deveria ter. Vamos dizer lá, faz um pulmão modificado. E esse pulmão modificado vai querer tomar conta do pulmão que você tem ali. Tá? A gente costuma dizer que cânceres são células mortas, né, gente? A gente sabe que de morto não tem nada, eles são muito vivos, porque eles se reproduzem. Se você
produzir o efeito determinístico no teu rim, no teu pulmão, e se teu pulmão lá demora 2 meses para se regenerar, alguma coisa para... Tem algumas coisas assim que ele se regenera, ele se transforma, é como se ele fizesse tudo de novo, novo. No caso do teu sangue, 120 dias, você renova o sangue em 120 dias. Tá? Então, se você produzir um câncer de sangue, por exemplo, aquele sangue que foi modificado, em 120 dias, ele vai se produzir tão rapidamente quanto aquelas células boas. É por isso que quando você ou conhece alguém, alguma coisa assim, que identificou uma pintinha no corpo e no mês seguinte ele estava todo pipocado, aparecia um monte de melanoma lá e tudo mais no corpo. Como que isso pode ser tão rápido? Porque alguns cânceres, alguns não, todos se reproduzem tão rapidamente quanto aquelas células boas que originaram ele. Então, se tu tem lá uma célula que se renova a cada 30 dias, esse câncer que se originou dele vai se renovar a cada 30 dias. Claro que não é tão simples assim, mas uma brincadeira bem para entender é essa, tá, gente? Tranquilo? Sim. Tá? Esse fator aqui, vocês provavelmente devem ter utilizado o fator de qualidade 1 lá para o raio-x, tá? X, gama e beta, né? Tá? Ó, unidades. Sendo que Q ali no caso, ali, o nosso fator de qualidade ali, ó, número é adimensional. Ele é 1. O que quer dizer? Um número adimensional e um número dimensional. Um exemplo, o nosso dinheiro é medido em reais. O dólar é medido, o americano lá em dólar. Na Europa em euro. O Argentina em peso. Então tem uma unidade medida, tal qual a unidade de distância. Você tem lá 10 metros, 15 centímetros, 20 centímetros. Tá? Nós temos unidade de medida de velocidade de internet, 10 giga, 10 mega, alguma coisa assim desse tipo. Tudo é dimensional, tem unidade medida. Já o fator de qualidade aí, ele é dimensional, ele não tem unidade medida. É 1. Um o quê, Vini? 1. É 1. É só 1. Tá? Se fosse 2 ou 3, não tem unidade medida. A unidade não se altera em termos de grandeza, tá? Okay. Mas recebe um nome específico para distingui-la da dose absorvida. Distingui-la da dose absorvida, que é o sievert. Tá? A unidade adotada oficialmente. Normalmente você vai trabalhar lá com milisievert. Milisievert. Tá? Ren é Röntgen equivalente men. É dose equivalente no homem, alguma coisa assim. Tá? Normalmente vocês vão trabalhar então com sievert, milisievert. Já trabalharam com aquelas tabelinhas do Marcelo, já então? Com milisievert? Já é comum essa unidade para vocês, gente? Sim. Sim. O sievert, sim. Tranquilo. O Ren também? Milli-Ren, milisievert. A gente já viu alguma coisa sobre isso. Alguma coisinha, tá. Só para me colocar no espaço, assim, para me falar, saber se vocês já falaram ou não. Tá, gente? Olha aqui, ó, a tabelinha de novo, aqui, ó, que ele diz, ó, que um Ren é 0,01 sievert. Eu posso dizer aqui que um Ren, ó, eu vou escrever aqui embaixo agora, ó. Podem anotar aí, isso aqui vai ser interessante que vocês tenham anotado, ó. É igual a 10. Posso escrever 10 o que aqui, gente? Posso escrever assim?
Se você escrever 0,01 na tua calculadora e der igual, e apertar Eng, ela não vai escrever 10 na menos 3? Se ela escreve 10 vezes 10 na menos 3, é porque ela é 10 mili. Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, que um rem é igual a 10 milisievert. Ou um sievert é 100 rem. Também posso fazer essa tabelinha, tá? Então, alguma coisa desse tipo. Onde isso vai entrar, gente? Ele entra naquelas contas que a gente fez de regra de 3. Se um rem é igual a 10 milisievert, eu quero saber lá quanto que é 10 rem. Alguém pode me dizer? É X. Quanto vale esse X? Hã? Sim, Quem falou? eu. Quem? Diz lá. Eu. Foi a Carla? Isso. Carla. Eu estou quase lembrando da tua voz, cara. Tá? Então, o que acontece? Sim, é 100, né? Ó, então, o que vai? Vamos lá de novo. Ó, como que tu vai fazer aqui? Ó, sempre tem que ter a unidade de referência. 1 rem, 10 milisievert. 10 rem, 100. É só fazer, eu multiplicar cruzado aqui, ó. 10 vezes 10 dividido por 1. Tá? Entenderam aqui, gente? Então, 10 rem é 100. Ó, vou fazer botar um tabzinho aqui, eu vou botar 100 milisievert. Agora eu quero saber quanto que é 0,5 rem. X de novo. Quanto é, gente? 50? Quanto? 50? Foi a Carla que falou? Sim. Carla, agora faz assim, ó. Se um renzinho só é 10 milisievert, meio Ai, ren é meio, né? Não é 50 ren. 5. 5. Então, ó, vou fazer a tabelinha e as contas que a gente está fazendo, tá? Então, esse cara aqui é 5 milisievert. Entendeu por quê, né? Mili SV. Tá, organizadinho aqui, ó. Tá? Então, para vocês guardarem. Agora, se eu botar lá 0,2 rem, isso aqui, gente, é igual a quantos sievert? O que tu tem que pensar, ó? Se um rem é 10, 10 rem é mais sievert. Meio rem é a metade de um rem, concorda comigo? Então tem que ser a metade de sievert. Então é 5. 0,2 é quanto? 2. Não vai fazer 0,2 vezes 10, dá quanto? 0,2 vezes 10 dá quanto? Dá 2? Dá 2, isso mesmo. Olha ali, ó. Então, 2 milisievert. Tá? Agora, se eu botar aqui 10 milirem, é igual a quantos sievert? 1000? Hã? 1000? 10 milirem. Quanto que é 10 milirem? Joga lá na tua calculadora. 10 na XP menos 3, igual. Quanto que é 10 na XP menos 3? Olha aqui, ó, na minha calculadora. Vê se aparece. Quanto que é? 10 vezes 0,01. Tá? Então, vamos voltar lá para aqui. Então, olha aqui. Se 0,2 é 2 milisievert, 10 mili, ele vai ser menos ainda, concorda comigo? Porque eu tenho que lembrar que esse 10 mili é 0,01 rem. Olha que pouquinho que ele é. Então, eu vou multiplicar aqui 0,01 vezes
10, que vai dar quanto? 1 se ele fosse 0,1, mas ele é 0,01. 0,1. 0,1. Olha aí, ó. 0,1 milisievert. Tá, gente? Então, eu estou fazendo essas continhas aqui porque esse tipo de conta aqui em sievert aparece bastante, tá, em concurso, tá? Então, é uma continha que é uma regrinha de 3 simples, mas se você nunca faz, daqui a pouco tu dá uma rateadinha aí, tu perde uma questão que, teoricamente, é fácil, tá? Tá? E o caminho contrário também você pode descobrir. Agora eu vou fazer o contrário, ó. Eu quero saber quantos x é igual a 20 milisievert. Vamos lá. Ó, olha o exemplo que eu tenho aqui, ó. Se um REM é 10 milisievert, 20 milisievert é quanto? 2. 2 REM. Viu só? Multiplica cruzado de novo. Tá? Então, dependendo do que ele te pergunta, ele vai inverter o que tu tem e o que tu não tem. É a regrinha de 3. Tá? Como o sievert e o REM expressam valores grandes em termos de radioproteção, são usados seus submúltiplos, ó, milisievert e milirem. Por isso que saúde. Por isso que eu coloquei aqui, ó, milirem, para você lembrar do mili. Então, se ele diz lá que você tem 100 milirem, na verdade é 100 da XP menos 3, que é mili, isso aqui vai dar 0,1 REM. Tá? Então, normalmente, gente, quando falar em dose, eu costumo brincar assim, ó. Acima de 1, tu já tá ferrado, tá? Quando tu recebe dose acima de 1. Acima de 200, 300, meio ali, ó. 0,6, 0,7 REM, e ele já provoca alguns efeitos determinísticos em alguns órgãos, tá? Quando se fala em regiões das gônadas e regiões reprodutoras, vocês vão ver que os níveis de radiação são bem baixos. Tá? Para as mulheres, eu brinco sempre, não sei se já brinquei com vocês, mas eu brinco sempre, digo que o sexo frágil é os homens devido às radiações. Porque o homem ele sofre cauterização temporária com um nível de radiação menor que o da mulher. Então, com 0,1, com 0,2, se não me engano, ali, o homem já sofre cauterização temporária. E a mulher vai lá para o 0,4. Já a definitiva, o homem sofre lá com 0,4 e a mulher lá com 0,8, 0,9, alguma coisa assim. Então, quando eu falo, brinco lá, que o sexo frágil é o homem, é níveis de radiação. Porque a cauterização temporária ou definitiva, recebendo uma dose baixa, o homem sofre cauterização e a mulher não. Tá? O nível de radiação é menor para o homem do que para a mulher. Alguém queria falar aí? Tá? A gente tem muita tabela de radioproteção aí e vai aparecer lá na portaria 453. Se vocês entrarem lá no site do CENEM, vocês vão ver que tem muita coisa para pesquisar também. O cara que vai para concurso já devia estar fuçando há muito tempo isso, tá? E eu vejo que tem muita gente, ao longo do tempo que eu estou dando aula aí, tem gente que estuda demais, só pelo CENEM. Todo esse material que eu montei para vocês aí, ó, que eu fiz para vocês assim, que o ano que vem, se eu tiver um tempo, eu vou mudar ele, fazendo com mais exemplos, com mais texto, mais consistente, assim, que eu parece que com o tempo vai... Eu sei que o aluno que é novo, isso é novo, mas para mim, que estou dizendo isso todo semestre, estou falando com vocês, parece que vai ficando pouco, tá? Então,
Por isso que eu mudo a cada 2 anos, 3 anos ali todo o meu material. Eu não sei se vocês perceberam isso no primeiro semestre. No primeiro semestre era um material parecido com esse aqui, e depois eu mudei para esse que vocês usaram no semestre passado. Mas já faz 1 ano e pouco que eu troquei também. Tá? Então, ó, limites radiológicos. É importante ressaltar que nenhum trabalhador deve ser exposto à radiação sem que seja necessário. Tá? Sem ter conhecimentos dos riscos radiológicos. Vocês estão fazendo esse curso técnico e no primeiro dia de aula eu pedi para vocês qual é a quantidade de elemento radioativo que tem no aparelho raio-x. Lembram dessa pergunta nas primeiras aulas? 0. Sim, 0. E fiz esse semestre novo. E esse semestre, dos 30 e poucos alunos que tinha na sala, 30 e poucos alunos levantaram a mão, dizendo que tinha bastante, mas outros diziam que tinha pouco, mas tinha. Tá? Então, vocês chegando no curso técnico, vocês devem conhecer as técnicas, as práticas, vocês devem conhecer a teoria e devem estar muito bem fundamentados nessa profissão que vocês escolheram. Tá? Então, por isso que vocês têm que conhecer, de modo geral, quais os riscos que vocês estão expostos nessa prática, nessa profissão que vocês escolheram aí também. Tá? Mas nada do que seja uma coisa assim, eu vejo vocês brincando bastante lá no Insta, no Face. Disse para os parentes que sou técnico em radiologia, comecei o curso, e os parentes começam, né? Vai morrer. Não é assim? Mais ou menos? Sim. Quando não dizem que vai ser radialista. Daí é uma piada boba, né? Mas o vai morrer é uma coisa bem... E o pessoal às vezes... O Gustavo comentou ali, vai perder o cabelo. Vai perder o cabelo, né? Tem algum careca dos professores ali? Não, né? Dos professores nenhum, né? Eu acho, né? Não. O Marcelo tem cabelo. Tem mais cabelo do que as pessoas da minha família que não trabalham com isso. Não tem nada a ver, né? Claro que uma coisa que pode provocar epilação temporária ou definitiva é uma dose elevada, né? Mas vocês estão usando avental, estão usando proteção, tem algum pessoal que vai além, usa óculos. Eu sempre digo assim, se você usa óculos de grau, você também pode solicitar para a empresa que você trabalha um óculos com grau de proteção, com níveis de chumbo também, né? Com proteção plumbífera. Ele tem que fornecer, porque é um equipamento que você tem, que precisa utilizar os óculos, e se você quiser utilizar com proteção plumbífera, você vai solicitar lá um óculos só para ti, de grau. Mas eu vejo que não é muito utilizado esse óculos de grau aí, esse óculos plumbífero aí alguns técnicos que fazem algum exame específico, daqui a pouco usam. Também como eu vejo o pessoal usar muito pouco a luva com o braço aqui, tá? É bem pouco utilizado também. É mesmo porque normalmente o pessoal vai se esconder lá atrás do biombo, lá, né? Atrás da janelinha, não faz o exame junto com o teu paciente. Se você tiver que conter o teu paciente, é recomendado que você utilize a proteção dos braços também, tá? Além do avental, protetor de tireoide, óculos, escudo do Capitão América, alguma coisa assim, tá? O excesso nunca é demais, tá, gente, de proteção, né? Eu digo sempre assim, você se proteger demais, claro que às vezes vai ficar incômodo para te trabalhar, vai perder mobilidade, mas a nível de radiação é sempre muito bom, tá? Então, o que ele diz ali, ó? Decorrentes desse tipo de trabalho e sem que esteja treinado para o desenvolvimento seguro de suas funções. Então, tem que estar habilitado, eu brinco sempre. Tá? Vocês estão habilitados a trabalhar com isso. Como eu sempre digo,
se você não foi habilitado para dirigir, você pode dirigir? Não Não. pode, né? Até dirige, mas não está habilitado. Se provocar algum acidente, você sabe que foi por não estar habilitado, por imperícia ou por alguma outra coisa. Tá? Então, não está habilitado. Como eu conto uma outra história também, não sei se contei para vocês, de uma menina que trabalhava na entrada de um presídio, apareceu numa notícia, se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar. É uma notícia meio antiga. E eu procurando coisas sobre técnico e tudo mais, achei uma vez aí. A técnica em radiologia trabalhava na entrada lá fazendo, revistava quem ia fazer visita no presídio. Então fazia raio-x para ver se não tinha nada embutido ali dentro do corpo. Tudo bem. E tinha uma senhora que estava por ali sempre, uma mulher ali que estava sempre por ali, limpando e tudo mais, e um dia pedia como que fazia, e ficou curiosa, ficou amiga, e sabe aquela amizade que vai ensinando, aperta esse botão, faz isso, aperta aquele outro botão, faz aquilo, tal, tal. E num determinado dia o técnico lá em radiologia faltava, e quem é que eles botavam para fazer o raio-x dos visitantes? A Sim, mulher da. a mulher da limpeza. Sim, e foi um tempo ela fazendo exames, até que um dia lá alguém denunciou, algum técnico que teve por ali, diz, vem cá, como que essa pessoa que não está habilitada está fazendo exame? Ah, mas é só apertar botão. Mas a profissão de técnico de radiologia é só apertar botão, né, gente? Aham. Primeira aula. Mas, ai, vou fazer técnica de radiologia porque é fácil. Uhum, vai nessa. E eu não falei isso nas primeiras aulas para vocês? Se vocês escolheram técnica de radiologia porque era fácil, vocês erraram o curso, né? Era um dos cursos mais difíceis que eu já dei aula aí, de, de ter conteúdo, ter matéria, ter anatomia, tem posição, tem técnicas, nossa, tem física, tem física das radiações, proteção. Gente, é muito... por ser técnico, é um curso muito, 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 muito puxado, muita fundamentação teórica, tá? Tá, gente? Então, só para exemplificar aí, que sim, aparece gente aí. Teve uns 2 anos atrás. Eu sou meio viajante assim nessa história de tempo. Assim. Eu vejo as notícias e fico falando, e quando eu vi já se passaram 10 anos. De um cara ali que ele foi em São Paulo, ele desempenhava a função de técnico em radiologia, mas não era. E ele fez alguns abusos em pacientes, alguma coisa assim. Apareceu uma notícia em relação a isso aí. Vocês lembram disso, gente? Acho que eu não cheguei a ver, professor. Não viu também? Tá. Outra situação que eu me lembro que apareceu uns anos atrás, de um cara que ele estava atendendo como médico, ele tinha um consultório médico, e quando descobriram que ele não era médico, ele justificou a profissão dele, porque ele tinha assistido lá todas as... Grey's Anatomy. Se eu lembro. Lembra? Mas, gente, isso é um absurdo. Como é que Se isso... chega a lançarem uma série sobre radiologia, estamos ferrados. Não, tá louco, meu. Daí tu fica assim, o cara assistiu todas os Grey's Anatomy, eu não sei quantas tem, porque eu nunca... Esse foi uma série que eu assisto, às vezes, assim, porque o pessoal tá assistindo aqui em casa, eu vejo uns pedaços, mas como eu nunca acompanhei, me parece muito viagem, assim, mas fez muito sucesso no É que pessoal. medicina fala muito pouco, assim, mas Tu é uma assistiu, Rosana? bobageira. Pois é. Daí eu, como não assisto, é aquele perdidão, assim, sabe? Então, é um absurdo. Então, é aquilo que eu falo. Tem que estar habilitado. Vocês estão trabalhando para isso, vão ser habilitados. Daqui a pouco, lá numa clínica veterinária, lá tem o Joãozinho lá que faz os exames.
Ele aprendeu, ele sabe as técnicas assim porque aprendeu na vida, mas não foi habilitado. Tá? Uma situação que o Conselho Nacional dos Técnicos em Radiologia, uns anos atrás, estavam brigando a respeito de que, desculpa, os dentistas precisavam ter um técnico em radiologia para fazer os exames, porque eles não estão habilitados do jeito que vocês estão. Claro que com o tempo eles aprendem a técnica e tudo mais, mas na profissão deles, eles têm algumas aulas lá de técnicas radiográficas lá, mas não é 1% do que vocês têm no curso todo, gente. Então, quem está habilitado são vocês, não é eles. Então, tinha uma briga bem grande dos técnicos em radiologia com os dentistas há alguns anos atrás. Não me lembro o que deu. Numa primeira instância, me parece que os técnicos tinham ganho e depois não acompanhei mais. Tá? Professor, Oi. e a história dos biomédicos poder fazer exame? Exame também entra a mesma história, né? Entra a mesma história. Tá, eu também vi que estava em alguma coisa do tipo assim, mas não acompanhei mais. Eu acho que o André deve não, ele tem que estar meio por dentro disso aí. Então, se vocês pedirem para ele alguma coisa, eu sempre pergunto para ele, tanto porque ele faz muito tempo, ele é técnico também e atua na área há muito tempo, né? Responsável por alguns setores aí na cidade. Então, ele deve saber em relação a alguma coisa do tipo aí. O, o Marcelo é um defensor dos técnicos assim embaixo da água. Então, se vocês falarem com ele aí, ele vai dizer: esses caras querem se meter aí, não sei o quê. Tem, isso é Mas daí nada. vai ter que ser 2 aulas só para o Marcelo, né? Defender o técnico de radiologia. É, mais ou menos isso. Tá? Mas vocês, bom, daí é que eu tô metido na área aí, né? Eu sou da física, né? E a física tem esse pezinho na radiologia, né? Mas quem atua mesmo são os guri, né? Então é sempre bom conversar com eles que vão dar experiência para vocês em relação à profissão mesmo, do dia a dia. O Marcelo trabalha não sei quantos anos, o Gustavo não sei também quantos anos trabalha, mas muito tempo, né? Então a experiência que eles têm assim é bem importante para o aluno que está começando agora, né, gente? Tá. Então, falando sobre a habilitação, estão no caminho certo, né? Daí ali ele traz uma tabelinha, ó, gente, ó, limites primários anuais de dose equivalente. Equivalente dose ali, ó, trabalhador, efetiva, para órgão e tecido, para extremidades. Então, ó, anualmente, o trabalhador pode receber 50 milisievert. E o público, 1 milisievert. Então, quer dizer que você pode receber 50 vezes mais radiação do que o público em geral? Não é mili? Hã? O público é 1 milisievert, né? E você é 50 milisievert. 50 mili, né? 50 E, vezes 10 na menos 3. e isso. E o público em geral, 1 mili. 1 milisievert. Tá? Então, a experiência mostrou que você recebendo até 50 milisievert não tem muito problema. Tá? Anual, aquilo que você estoca lá. Tá? Não tudo de uma vez só, tá, gente? Para órgãos e tecido, 500 milisievert. Tá? E extremidades aqui, 500 milisievert também. Já aqui para o público ele traz 1 milisievert por watt. Aqui watt é unidade de potência, tá? Tem unidade de massa ali, daí influencia outros fatores. E aqui tem 50 milisievert também para o público para as extremidades. Anual. Tá? Então, anualmente eles podem receber essas doses aí. Tá, gente? Aqui, esse link fala sobre a Rosa de Hiroshima, sobre
a bomba de Hiroshima e Nagasaki, ali, eu não me lembro se Nagasaki tem também, mas fala também, é a música lá, se eu não me engano, essa música é aquela que o Ney Matogrosso canta, tá? Eu já falei para vocês, se não conseguirem entrar no link que está aí, procurem por Rosa de Hiroshima lá, ele vai, o YouTube vai chover coisas sobre a Rosa de Hiroshima, tá? É aquela música lá, a Rosa, lembram? Sim, né? E nós e as radiações aqui, tá? Daqui a pouco eu vi esse semestre passado com a turma do semestre anterior e vou ver de novo agora também, porque eu acabo vendo, mas eu acabo confundindo alguns vídeos. E a gente pode discutir a aula que vem sobre esses 2 vídeos, se ficou alguma dúvida aí, tá, gente? Tranquilo? Tudo certo. Tá. Eu vou aí já abrindo o link lá para mim lembrar de que é cada um deles ali. Tá? Na aula que vem, então Cortou seu áudio, não sei se eu vou foi só brincar para com mim. vocês a aula que vem sobre os efeitos biológicos das radiações. Ó. Daí nós entramos nessa situação aqui. Ó. Tá? Eu acredito que em 2 aulas fica muito pesado, muita longa aula, tá? E a gente vai indo, vai comentando, vai falando e tá, eu tenho alguns objetos de ensino ali que eu brinco com radiação alfa e tu não esquece mais o poder de penetração dessas radiações, tá? E claro, como a gente estudou as radiações, decaimento, alfa, beta e gama, se justifica o poder de penetração de certas radiações, tá? Vocês olham, alfa, beta, gama. Por que a alfa não consegue atravessar um papel e a beta consegue? Porque A a alfa é gama mais consegue muito densa, tem mais. O mais massa. raio-x, olha aqui, ó, ele dependendo. Sim. Isso, né? Olha só, já estou conhecendo a Carla. Eu já conheço a Rosane, conheço a Ana, conheço a Gabi, Isaías. Tá? O pessoal que está meio quietinho aí, eu não me lembro muito, daí são os primeiros a reprovar no final do semestre. Quem eu me lembro, eu passo, porque eu sei quem é, né? Agora, ainda mais agora, que é virtual, que a gente não se vê. Querem Semana, uma dica? todas as Incomodem bastante ele por WhatsApp, que dele decora o nome de vocês. Ele não fica perguntando toda vez quem é. sabe que quando tu tá vendo a pessoa ali, tu lembra, mas às vezes é só a voz ali, né? Tu tá meio distraído. Tá, gente? Então, sim, tá, Carla. Ela é mais densa, você tem 2 nêutrons e 2 prótons, né? Então, os choques que ocorrem para atravessar o papel é muito maiores para aquele beta. Aquele beta que é um elétron positivo ou negativo, e ele é bem pequeno, então é mais difícil de segurar o beta do que o alfa, né? Tá? Então, nós vamos brincar aqui, ó, aparecem os efeitos químicos, biológicos, tá? Efeitos tardios, estocásticos, determinísticos, cromáticos, hereditários. Tá? Então, nós vamos falar aqui, ó, aparece mais aqui, ó, uma tabelinha de sintomatologia, tá? Tabela de exposições agudas. Isso tudo aqui está lá no material do Senem, tá? Muito mais completo, porque o que eu fiz aqui, gente, foi um apanhado de tudo que tem lá. E se nós fôssemos pegar tudão e falar tudo tabela, não chegava um semestre para nós, tá? Tem muita coisa lá no site do Senem. E conforme o que o pessoal passou para mim tinha que trabalhar com vocês, eu fui apanhando algumas coisas, tá? Tranquilo, gente? Vamos para a próxima aula? Tá? Como que é, Gabi? Cansou, louco velho? Ah,
Lembrar. Ah, tá, gente? Ó, eu coloquei na aula de hoje lá, gente, para vocês postarem as anotações da aula de hoje, tá? O que você anotou ali, tira uma foto e posta lá. É só para um registro mesmo, tá? Tranquilo? E tá lá também aquilo que eu falei de aula 4, tá Professor, lá, aula 5 tá lá, e a aula de EPI e efeitos biológicos, lá tem mais algumas coisinhas junto lá no PowerPoint daí. Oi, professor, quem falou? sou Oi. eu. Ah, dá para mandar foto? O senhor vai aceitar? Por que que não? É porque primeiro a gente mandava foto para todo mundo, da apostila, para o Gustavo, e daí agora o André diz que está implicando que a foto ele não consegue anexar lá, não sei como é que é direito. Ah, eu combinei com vocês desde o início que podia ser foto aí, vai ter que ser É foto, tá? Miguel de alguns professores só. De, Então, de alguma forma aí, nós vamos ter que anexar isso em algum lugar, tá? Eu vi que teve o André, como ele faz parte aí do nosso... Um pouquinho aqui, deixa eu ver uma coisa. Eu parei de projetar, cadê minha aula? Tá aqui, tá? E